A paz do Senhor para todos os meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo maravilhoso. Hoje eu quero falar mais um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós em Cristo Jesus. Hoje eu quero convidar você, meu amigo, que está aí assistindo esse vídeo, quero convidar você para que nós possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que está registrada no livro de 1 Reis, no capítulo de número 21 e no versículo 3. Eu só quero ler o versículo 3 para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Versículo 3 diz assim, porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu não te dê a herança de meus pais. Quero ler somente esse versículo e quero junto hoje com você, meu querido, meditar um pouquinho nessa mensagem da palavra de Deus que nos vai falar sobre a história de um homem por nome Nabote, um homem íntegro, justo e fiel a Deus com a sua vida, com a sua alma e com o seu espírito. A Bíblia nos fala a história desse homem que vivia junto ao palácio do rei Acabe. O rei Acabe era rei em Israel e esse homem vivia ali, do lado do palácio do rei. E esse homem ele possuía apenas uma vinha que foi dada pelos seus pais. Antes de partirem, eles deixaram essa herança para aquele homem. E a Bíblia diz que a vinha de Nabote, ela era uma vinha muito abençoada por Deus, porque ela era uma vinha frutífera e dava muitos frutos, dava uma uva deliciosa. E um belo dia, a Bíblia diz que o rei de Israel, por nome Acabe, desejou a possuir aquela vinha. Então ele vai até a presença daquele homem e fala para aquele homem, olha Nabote, eu me agradei da sua vinha e eu quero comprá-la por um bom preço em dinheiro. E se isso não te bastar, eu quero te dar outra vinha, igual à sua vinha, mas em outro lugar, porque essa daí, ela está vizinha do meu palácio e eu quero possuí-la. Só que a Bíblia disse que Nabote imediatamente recusou a oferta do rei e falou para o rei assim, olha, guarda-me o meu senhor, de que eu te darei a herança do meu pai, a vinha que meus pais deixaram para mim como herança. E a Bíblia diz que o rei, ao receber aquela mensagem, meu querido, aquela resposta, ele ficou muito furioso, muito triste, voltou para o seu palácio, deitou na sua cama e ali ficou vários dias sem comer e sem beber, a ponto da sua mulher, por nome Jezabel, chegar perante o rei e falou, por que estás desgostoso, ó rei? Por que não se levanta, não come nem bebe? Então o rei falou para Jezabel, olha Jezabel, eu fui até Nabote, pedi para ele me vender sua vinha e ele não me vendeu, por isso estou desgostoso. Então aquela mulher por nome Jezabel chama o rei e fala para o rei, olha rei, eu te darei a vinha de Nabote, a que você tanto deseja, custe o que custar, por qualquer preço eu te darei a vinha de Nabote. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Aquela mulher fez várias coisas contra aquele homem, a ponto de levantar falso testemunho sobre a sua vida, a ponto de reunir ali o seu exército, reunir ali a sociedade, a população, para que levasse aquele homem até uma praça pública e ali em meio à praça pública ele pudesse ser desmascarado, desonrado, apedrejado e depois sendo morto. Assim aquela mulher fez. E a Bíblia diz que Nabote era um homem temente a Deus, um homem que não tinha nada a não ser que ela vinha. E quando aquela perseguição aconteceu na sua vida e aquela mulher permitiu que ali aqueles soldados, juntamente com aqueles falsos profetas, aqueles falsos anciões que acusaram a Nabote a ser blasfemador de Deus, que acusaram a Nabote a blasfemar contra o rei, coisa que foi tudo inventado.
Diz a Bíblia que aquele povo apredejaram a Nabote em meio à praça pública, de modo que Nabote começou a correr sangue pelo seu corpo em plena praça pública, de modo que os cães começaram a lamber o seu sangue e comer a sua carne. E a Bíblia diz que de imediatamente fizeram chegar ao ouvido da rainha que Nabote estava morto. Então a rainha de imediatamente foi até a presença do rei. E quando chegou na presença do rei, falou para o rei: olha, ora meu rei, levanta-te, come pão e bebe água, porque a vinha de Nabote agora te pertence. Agora é sua, pode a possuí-la. Diz a Bíblia que o rei levantou, colocou-se de pé, comeu, bebeu, vestiu das suas vestes reais e foi para a vinha de Nabote, aonde ia possuir. Só que existe meu querido, que não dorme e que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê todas as coisas e ele está no céu, aleluia, com seus ouvidos atentos, com seus olhos que são chama de fogo, atento a todo o movimento do ser humano. E a Bíblia diz que Deus estava presenciando tudo aquilo que estava acontecendo com aquele homem por nome Nabote. De modo que Deus se comove dos altos céus por causa daquela injustiça tremenda que foi feita contra aquele homem, a ponto de um reinado, de um rei, de uma rainha, de um exército, de uma população, toda irem contra aquele homem para o acusá-lo e matá-lo. De maneira que os cães começaram a lamber o seu sangue em plena praça pública. O que é isso, meu querido? É isso que está acontecendo nos nossos últimos dias. O diabo, ele tem destruído vidas, selado, ceifado famílias, por causa de uma herança que o Senhor nos prometeu. A Bíblia disse que Jesus, quando ele manifestar na glória do Pai, quando ele for apresentar a sua noiva ao Cordeiro, e quando ele for apresentar o Cordeiro à sua noiva, a Bíblia diz que ele vai chamar nome por nome e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. A nossa herança, meu querido, ela foi preparada para mim e para você desde a fundação do mundo. Então a Bíblia diz que Nabote agora é apedrejado e é morto por aquele rei e por aquela rainha. Glória a Deus e aleluia. Está caindo pé de água, meu querido. Está caindo bênção de Deus. Olha, ouve agora a chuva que está caindo dos altos céus. Glorificar e exaltar é o nome do Senhor. O Senhor que tudo pode. Estava vendo essa grande injustiça sendo cometida por aquele rei. Então Deus agora chama um homem por nome Elias e fala para Elias: ô Elias, eu quero que você, Elias era profeta do Senhor em Israel, quero que você vá até a presença do rei Acabe. Perdão, irmãos. E chega na presença do rei Acabe e fala para ele aquilo que eu te disser. Aquilo que eu te disser, você vai dizer para o rei. Desce até Samaria, na casa de Nabote. O rei está lá para tomar a sua vinha e a possuí-la. Mas você vai dizer para o rei de Israel, para o rei Acabe: assim diz o Senhor teu Deus, diga para Acabe da seguinte forma: olha, Acabe, não bastaste tu mataste a Nabote e tomaste a tua vinha por herança? Agora disse para ele: olha, Acabe, da mesma maneira que o sangue lamberam o sangue, que os cães lamberam o sangue de Nabote em pleno praça pública, os cães também lamberão teu sangue, o teu mesmo. E assim Elias fez. Elias desceu até Samaria, diante do palácio do rei Acabe, aonde ele estava com a sua
com o seu exército para possuir aquela vinha. E quando Elias chega perante Acabe e fala para Acabe: olha, Acabe, Deus manda te dizer algo, que não é lícito que você possua essa vinha de Nabote por herança, porque não bastaste, tu mandaste matar, né? E agora tu tomaste a tua vinha, mas tu tem desagradado aos olhos de Deus, porque vendeste Acabe por um preço para contaminasse e contaminasse contra o Senhor. E diz a Bíblia que naquela hora Elias sai da presença de Acabe, mas deixou mensagem para o rei, que da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberia também o sangue do rei Acabe. E a Bíblia diz que ali em Israel sempre havia confronto entre os israelitas contra os sírios, mas por causa da palavra de Deus houve 3 anos que não houve guerra mais entre Israel e entre o povo sírio. Mas depois que aconteceu essas coisas, a Bíblia diz que Deus permite agora que o rei sírio e o rei de Israel se confrontem, para que acontecesse o cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia disse que um belo dia o rei Acabe avistou uma terra por nome Ramate-Gileade, que havia ali, que estava no domínio do rei sírio, e o rei de Israel desejou a possuí-la, a ponto dele chamar o rei Josafá, rei de Judá, e falar para Josafá: Josafá, não sabeis vós que Nabote-Gileade será, Ramate-Gileade será terra nossa e vamos a possuí-la? E a Bíblia disse que agora o rei Josafá vai até a presença do rei Acabe e fala para Acabe: olha, antes de possuirmos essa terra, precisamos consultar os profetas, né, para ver se é lícito que nós assim a possuímos. Então o rei Acabe mandou chamar mais de 400 profetas de Israel, e todos profetizaram, dizendo que Ramate-Gileade seria do povo de Israel, seria do rei Acabe. Poderiam subir para guerrear contra os sírios e eles seriam vitoriosos. Só que o rei Josafá chega para o rei Acabe e fala: olha, porventura não há entre os seus profetas um profeta do Senhor a qual nós possamos consultar? Então o rei Acabe chegou para o rei Josafá e falou: olha, Josafá, existe sim um profeta do Senhor por nome Micaías. Esse nunca profetizou bem ao meu respeito. Aí Josafá falou: manda chamar esse homem. E quando foram chamar aquele homem chegou perante o rei Acabe e falou: olha, Acabe, eu vou dizer tudo aquilo que o Senhor me mandar. E hoje eu vejo, Acabe, todo o Israel disperso, como ovelhas sem pastor, porque desviaste do caminho do Senhor. Pois subirás hoje mesmo e será entregue na mão do rei da Síria. Aleluia. Então o rei Acabe olhou para Josafá e falou: não te falei, Josafá, que esse homem não fala nada a meu respeito? Não profetiza nada ao meu respeito? Então Josafá falou com o rei: vamos subir até Ramate-Gileade. E quando eles subiram, antes de subir para pelejar contra o rei da Síria, Micaías falou: olha, não suba, porque serás entregue na mão do rei da Síria. E a Bíblia diz que naquela hora o rei Acabe falou: olha, metei esse homem no casco, prendei-o, tratai-o com água e pão, até que eu volte em paz da peleja. Mas Micaías falou para Acabe: olha, se você voltar em paz dessa peleja, o Senhor não tem falado para minha boca. Então o rei Acabe foi à peleja, para pelejar contra os sírios. E quando estava ali naquela peleja, o rei sírio atingiu Acabe. Acabe foi morto e o seu sangue foi jorrado em praça pública. E a Bíblia diz que os cães em Israel lamberam o seu sangue conforme a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Fica aí essa mensagem para que você possa meditar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. O meu tempo acabou, não posso mais. Amém? Em nome de Jesus. Amém.